Amém? Desejo todos ótimos sábados, o Senhor continue nos abençoando, passando para uma palavra para nossas vidas. Amém? O qual queria falar muito conosco, né? O qual falou comigo e falar com você, eu tenho certeza. Senhor, de João, capítulo 11, né? Que fala assim, a morte de Lázaro. Eu vou ensinar alguns versículos que vai falar conosco. Amém? O qual falou no meu coração, eu queria falar o teu. Nós vamos ler aqui o 11 e o 20, a qual fala assim, ó. Fala assim, Jesus é a ressurreição Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Ele é. O 20 fala assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Aqui é o encontro de Marta, né, com o Senhor. Marta corre encontrar Jesus. Agora a gente vai ler aqui a partir do 31. 11:31 fala assim, ó. As pessoas que estavam na casa com Maria consolavam, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? Então, este é o versículo que compartilhou conosco nesse sábado, né, a qual falou muito comigo sobre o que essas duas irmãs falaram, a mesma frase para o Senhor, né? Se o Senhor, aqui a Marta ela fala aqui, ó, no 20, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Marta ela fala, Marta foi a primeira a correr ao Senhor, né? Foi Marta quem recebeu primeiro Jesus em sua casa, né? Jesus ele foi em Betânia, né? Foi amigo dessa família, Marta, Lázaro e Maria, né? Fala assim, Jesus amava muito eles. Jesus passava naquela região, entrava na casa deles, ficava ali, né? Ministrando. Jesus ensinava, né? Houve aquela parte a qual quando Jesus está ensinando, né? E Maria está aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, né? Acredito que ali todos os amigos dele, e Marta está, né, alvoroçada, preocupada, querendo servir Jesus, né? E o Senhor, e ela ainda fala: Senhor, tu não se importa que a minha irmã não me ajude, né? E o Senhor, ele fala assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada, né? Porém Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Então ele falou assim: Marta, senta, ouve a palavra, né? Fica aqui conosco, depois tu levanta e tu vai servir, né? Porque Marta, ela era muito assim, né? Agitada de servir, de fazer. Isso é necessário em nós. Eu acredito assim, todos nós temos que ter dentro de nós uma Marta e uma Maria, né? Então a gente pensa, qual o momento, Senhor? Para Marta estar de pé para servir, né? Tem que ter uma Maria que tem que se assentar primeiro, tem que ouvir. Então o Senhor estava sempre ensinando essa família, o Senhor estava sempre ali, né, ministrando sobre eles. O Senhor fala que amava, né? E aqui nessa parte assim, que Lázaro veio ficar doente, né? Lázaro veio ficar doente. Elas mandaram um recado para o Senhor, né? Falaram: teu amigo a quem tu ama está enfermo, né? Mandou recado. Porém, era um propósito do Senhor, né, não chegar naquele momento que elas mandaram o recado, né? Às vezes a gente ora, a gente busca uma resposta, a gente está demorando, né? Mas a partir da hora que a gente enviou a mensagem, a partir da hora que a gente orou, que a gente está buscando, né? O Senhor está ouvindo. E Ele vai chegar no tempo certo. A gente fala assim: tá fora do tempo, né? Passou do tempo. Nós temos que saber que o Senhor, Ele é o dono do tempo, que Ele sabe todas as coisas, né? Precisa aprender a trabalhar em nós paciência, que essa palavra vai ser paciência. Se você é frigelado, ansioso, atribulado, fala: Senhor, me dá paciência, seja qual for que tem que resolver, seja qual for, às vezes já sabe, já tá preocupado com a segunda-feira, o que tu vai fazer, como vai resolver. Calma, né? Senta, Maria, senta e espera, sabe? Que as palavras vão você como refrigerar a tua alma. Você vai no controle de todas as coisas, assim como Ele tá no controle da situação aqui dessa família, Ele tá no controle da nossa situação, amém? E aqui quando Jesus ele vem, né, que ele vem no tempo que é para ser, que ele fala assim: eu dou glória a Deus que eu não esteja lá, né? O nosso amigo está doente, eu dou graças a Deus que eu não esteja lá. Aqui, ó, você lê isso aqui no 11, o 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não estar lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele.
né? Então, tipo assim, não era para estar lá no momento que foi mandado o recado, mas agora vamos à casa dele, né? Vamos lá. Então, Jesus, ele se colocou, foi no tempo de Deus, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, né? A gente fala assim, tem que ser no meu tempo, tem que ser nessa hora, aquele refrigério todo. Não é dessa maneira, né? Aqui, né, o Senhor fez essa casa, o Senhor fez essa família, o Senhor estava a par, o Senhor realmente era amigo deles, né? Você sabe, que amigo é esse que não está nessa hora que a gente mais precisa, né? Tipo assim, um amigo, geralmente, ele está na hora que você mais precisa, né? Mas o Senhor, ele tinha um propósito com essa família, né? O Senhor, ele tinha aqui um negócio, para fazer grandioso nessa casa, né? Eu creio que assim você tem um negócio grandioso na nossa casa, né? Então você fica, sabe? Confie no Senhor, chama o Senhor para fazer para a tua família, chama o Senhor para ser teu amigo, porque todas as vezes que o Senhor está, vem a providência, né? O Senhor, ele não deixa você, né? Na hora, para você estar passando dificuldade, mas depois você vai entender o porquê de tudo isso, né? Como foi ali quando você foi convidado para aquela festa do casamento, Maria foi convidada, Jesus também, seus discípulos, né? E ali você vê naquela hora, da festa acontecendo, né? Acabou-se o vinho, acabou ali, né? Aquilo que era o principal, né? O vinho apresenta alegria, às vezes acabou a alegria, né? Não estou mais alegre, mas o Senhor, ele fala assim, enche as talhas da instrução, né? Ali na descrição. E quando a água é servida, né? Aí o mestre Sala chama e fala assim, nossa, que vinho é esse, né? Que geralmente serve primeiro o bom para depois qualquer coisa, mas que vinho é esse? Então o Senhor, ele sabe o momento de fazer, ele dá sempre o melhor, né? Então que as palavras, você sabe, refrigera a tua alma, fala, Senhor, esteja comigo na festa, me chama para ficar comigo na minha festa, na minha família, no meu dia a dia, no meu trabalho, Pai, assim como será nessa casa, nessa família. Amém? E aqui o que eu quero compartilhar para nós é essa parte desse versículo. Como tanto Marta quanto Maria, elas falam a mesma coisa. Elas falam assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vê que Marta fala e Maria também fala. Então era uma confiança que elas tinham no Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão teria morrido, né? Então esse versículo eu quero deixar para nós, que eu falo assim, a importância de que, sabe quando você fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não ser negligente. O Senhor não era negligente, o Senhor não estava lá por um propósito. Mas onde Jesus estava, Jesus fazia alguma coisa, né? Jesus estava disponível, Jesus estava disposto. É sempre o Senhor vem, o Senhor fala, eu vou, né? Senhor toca, o Senhor toca. Então, quando elas falam assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido, ela fala assim, nós confiamos no Senhor, nós sabíamos que se o Senhor estivesse aqui, alguma coisa ia acontecer, que o Senhor não ia ficar negligente com isso, sabe? Então tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que você pode estar sim fazendo, sabe? Tem coisas assim, mas o que eu estou sendo útil nessa situação, né? Como eu estou me comportando perante as situações muitas vezes que precisam de mim, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Quer dizer o quê? Utilidade, né? Então o Senhor, ele quer nos ensinar a ser pessoas que se comovam, pessoas úteis, né? Pessoas que falam assim, não, eu vou lá e vou resolvo. Se não cabe, não está na nossa mão, a gente não pode resolver, amém? Nós vamos orar, né? E nós vamos ali deixar que outra pessoa resolva. Mas quando depende de mim e de você, né? Quando eu e você estamos disponíveis, né? O que nós estamos fazendo, né? Então que você seja, sabe, uma pessoa que esteja disposta, que se levante a fazer alguma coisa, né? Como ela fala assim, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nós sabíamos que você ia fazer alguma coisa, né? Então nós temos que fazer alguma coisa. O que é que você está fazendo para tua família? O que é que você está fazendo ali no ambiente que você se encontra, no teu trabalho, na família, né? Assim, sabe? Assim como o Senhor falou assim, o Senhor veio, né? E falou assim, mostra onde que ele está, né? Aí ela falou assim, Senhor, faz 4 dias, né? Tá cheirando mal. E o Senhor falou assim, só me mostra onde tá, né? E mandou uma ordem, tira a pedra. Né? Então tem pedra que tem que ser tirada. Às vezes fala assim, olha, eu já fiz, já ajudei, né? Não faço mais. Não, sabe? Ixi, já fui assim, hoje eu não sou mais. Eu falo assim, não. É tempo de ressuscitar, é tempo de haver vida, né? Sobre aquilo que você colocou sobre as suas mãos. Amém? Que a gente não precisa abraçar o mundo, nem resolver tudo. Porque uma vez que você se desgasta muito, se doa muito, pode ser que não só para você, né? Mas se você se cuida, se você cuida de si, poder cuidar do outro, né? Aquilo que está vindo nas tuas mãos para você fazer, o que é que você está deixando de fazer? Amém? Então, se você estivesse aqui, meu irmão teria morrido, né? Então, às vezes a gente confia em você, nós sabemos que você ia fazer alguma coisa, então que essa palavra ao seu coração, sabe? E que você fala assim, não, eu tava com as minhas mãos abaixadas, sabe? Eu tava negligenciando situações, eu não queria mais fazer,
mas que essa palavra vai trazer vida ao teu coração, né? E que você saiba que como é bom a gente poder servir e a gente ouvir isso, né? De saber que a pessoa confia em nós e saber se, olha, tu estivesse aqui, tu tinha resolvido, né? Isso é honra, sabe? Isso é para a glória de Deus, né? Isso é para que a gente possa saber que o nome do Senhor é glorificar todas as coisas e que a gente pode ser, sim, sabe, útil em coisas grandes e em coisas pequenas. Aqui é que nós possamos ser útil, né? E que a gente fale assim, olha, eu não faço mais, né? Então, que lava no seu coração. Esse versículo falou muito comigo sobre responsabilidade, sobre ajuda, sabe? Sobre eficiência, sobre confiança. Então você seja um bom marido para tua mulher, para os teus filhos, você seja uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, uma pessoa que fala assim, olha, tá aqui, né? Tá resolvido para a glória de Deus. Amém? Que a força nunca é do nosso braço, né, mas vem do Senhor. Amém? Que essa palavra no seu coração, que ela fala, é você que leva você a aquietamento, sabe que você controla todas as coisas, tudo há um tempo, e que você chama Jesus para ser seu amigo, para sentar do seu lado e falar, seu ministro, sobre o meu coração, Pai, e aquieta minha alma. Amém? Que nem tudo está no nosso controle, né, mas está no controle do Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra, Pai, que vem aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, ministrando, sobre o quão o Senhor é amável, quão o Senhor tem um propósito, quão o Senhor é útil, Pai, e como o Senhor quer trazer para nós também, Papai, essa utilidade. Senhor, já é sábado, Senhor, é descanso, Senhor, é amanhã, Papai, mas a semana está aí para que a gente possa se levantar, Papai, e sermos úteis e servir com alegria, Senhor, para o redor do Teu nome, Pai, te pedimos que essa palavra ilumine a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Deixa bem essa palavra no seu coração, que leve vida a você e toda a tua casa, a tua família. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana na paz do Senhor. Deus abençoe.